Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente vai receber a fundadora da Academia Tomás Fit. Com vocês, Tayane! Ó, já treinei hoje, só pra te avisar. Tá, que bom, hein? Obrigado por ter vindo de coração. Obrigado por ter dedicado o seu tempo por vir aqui, Thay. Pode chamar de Thay, né? Pode chamar de Thay. Ah, então tá. E você é empresário do segmento fitness, né? Tem uma academia. Isso. Eu quero tirar muitas dúvidas, quero falar sobre saúde, mas eu queria antes saber a sua história. Eu sempre peço para as pessoas que vêm aqui contar a história delas. Como é que você entrou na área de educação física? Então, por favor, conta pra gente a tua história. Eu sou empresário no ramo fitness há 10 anos. 10 anos. Há 10 anos. Mas antes de entrar no ramo fitness, eu não posso deixar de falar que eu sou profissional de educação infantil. Caramba, E também professora de educação física, licenciatura e bacharelado. caramba. E eu acredito muito que essas três formações, elas agregaram muito pro meu amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional. Já veio com uma bagagem de professora, né? Isso, exatamente. Então contribuiu bastante. Eu acredito muito que todo ser humano, nem todo ser humano, ele nasceu para algo. Ninguém vem aqui nessa terra, nesse mundo, a passeio. Tá. Ele veio aqui com um propósito, Exatamente. para cumprir um propósito. E é assim que eu me vejo. Eu Que legal. vejo eu exercendo o meu propósito. Foi legal. Tayane, mas como você pode falar que você está vivendo isso, que você realmente acredita nisso? A minha história, ela conta. Desde criança eu sempre gostei de dançar, me destacava em festas, tanto de família, quanto de amigos, eventos, sempre foi dançando. Mas a educação física em si, eu conheci no ginásio, de 13 para 14 anos, através de um professor que marcou muito para mim, o Washington. E o que me marcou no Washington era o comprometimento que ele tinha. Não era aquele professor que ele rola a bola. Faz alguma coisa aí, Exatamente, não. Ele é aquele professor comprometido, ele colocava os alunos para jogar handball, ensinava Na técnica. Exatamente. E o que mais chamava atenção também é que no tempo chuvoso, a galera corria, né? Às vezes matava a aula, ou ia para casa, liberava, não. Ele fazia questão de colocar a gente dentro da sala de aula e ensinar, na teoria, o que podia e o que não podia fazer dentro do esporte, quais eram as regras. E então, de 13 para 14 anos, nessa fase, foi onde eu decidi, escolhi fazer educação física. Eu falei que quando eu crescesse, eu queria ser profissional de educação física. Aí você não foi direto para educação física. Não. Enfim, eu acredito também que não existe coincidência. Sim. Eu creio muito que o ser humano, todo ser humano, quando ele se encontra com o seu propósito e ele cria expectativa e cria um alvo para alcançar esse propósito, começa a aparecer sinais de que ele está no caminho certo. Sim. E assim foi comigo. Desde pequena, sempre foi aparecendo sinais para que eu chegasse nessa conclusão do que eu estou vivendo hoje. Ser profissional de educação física, ser empreendedora. Quando eu fui para o ensino médio. Ensino médio ou fundamental? Não, ensino médio. Ensino médio. Quando eu fui para o ensino médio, cara, eu poderia ter ido para todas as escolas, mas a carta veio para um colégio onde eu sairia com uma formação de professora. Ah, escola técnica, né? Tem a Isso. escola técnica e tem a escola de formação de professores. Isso. Sim. E eu fui enviada para essa escola. Então, assim, ali eu comecei a perceber que a viradinha de chave para eu alcançar o meu propósito, o meu futuro, começou já ali através dessa escola. Me formei e logo consegui um trabalho, onde eu trabalhei durante 7 anos com a educação infantil, como eu já contei no início, né? E trabalhando com a educação infantil, eu tive Escolas Isso, particulares. isso, trabalhei em escolas. Trabalhando com a escola, eu consegui, claro, o dinheiro, né? Sim. Para poder custear a minha faculdade de educação física. E assim, eu vou te falar, no primeiro dia de aula, eu já falei assim, tô realizada. Cheguei em casa muito feliz, falei, tô no lugar certo, tô fazendo a faculdade certa. É disso aqui que eu quero viver. Caramba. E, enfim, continuei trabalhando com a educação infantil e cursando a licenciatura, educação física e licenciatura. Mas quando você se apaixonou pela educação física logo no início da faculdade, o que você já conseguiu imaginar o que você faria? Porque dificilmente, então, posso estar errado, mas quero ter uma academia. Se eu te contar, você não vai nem acreditar. Então conta. Com 17 anos, eu peguei um papel, lembro até hoje, que era uma folha de uma cartolina. E eu escrevi todos os meus sonhos, tudo que eu queria realizar. E nessa cartolina ela estava escrito que eu queria ser somente professora de educação infantil. Fazia faculdade para trabalhar em escola. Mas eu acredito muito que a gente tem um sonho. Sim. Mas conforme a gente vai caminhando, ele se transforma em algo muito maior. Sim. Então, passava A gente imaginava que era uma coisa e era outra. Exatamente, foi isso que aconteceu. Eu nunca me imaginei trabalhando no ramo fitness, dentro de uma academia, e nem muito menos empreendendo.
Era algo que nunca nem passou pela minha cabeça. E a gente, me corrija se eu estiver errado, mas nós não somos educados a empreender também, Não. né? Tipo assim, nós não somos educados a. Você, por exemplo, fez uma educação para ser professora, trabalhar numa Sim. escola, sabe, dar aula. Então a gente não tem uma educação, os pilares da educação, tipo assim, arriscar, se arriscar, os desafios de empreender, a gente não tem. Eu tive que ser na marra mesmo. É. Bem na marra, realmente acreditando que iria dar certo. E, enfim, passou um tempinho, já quase no final da licenciatura, apareceu, dentro da rede social, apareceu lá o curso de Zumba. De Zumba? Isso. Aí eu fui lá e cliquei Dança, né? cliquei naquele link, me interessei pelo curso, falei, vou para esse curso. Paguei e fui. Mais uma vez, logo no início, eu lembro logo no início, porque foram 3 dias de curso. No primeiro dia, eu falei, pronto, me achei, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Caraca. Eu quero viver de Zumba. E realmente foi o que aconteceu, né? E eu lembro que no último dia, a coordenadora, a professora, ela ia dar o certificado, e antes de dar o certificado, ela falou assim, olha, agora vocês estão livres para ministrar aula de Zumba em qualquer lugar. Você pode ministrar aula de Zumba na sua casa, numa academia, numa praça. Eu falei, pronto, me encontrei, tô feita. Tudo que eu quero, eu vou realizar o meu sonho de criança, que era dançar, vou ganhar dinheiro, e eu acredito muito que ali, nesse momento, o poder de empreendedor foi despertado. Cara. Porque eu falei, vou usar da dança, que é algo que eu sempre gostei, Sim. vou ganhar dinheiro com aquilo, então tô feita. Me tira só uma dúvida, até pra quem tá em casa e não conhece. O Zumba é uma modalidade de dança que ela tá ligada um pouco a exercício físico? Isso, ela é ligada aos Ela é ligada, É ligada, totalmente. é sim. Então quando a gente bota às vezes no YouTube pra ver um vídeo, alguma coisa, pra fazer vai fazer Zumba, tá ligada a fazer Sim, a Zumba, você perde de 1.000 a 1.200 calorias. Caramba, por aula? É. Não creio. É. Que isso? Ela é assim, e a origem que eu trouxe pra Zumba na minha academia, então, aí que você perde bastante mesmo. 1.200. Gente, desculpa, eu corri ontem 5 quilômetros. Deu 200 e pouco, 300 calorias. Perde bastante. Mas assim, também não é só aula de Zumba. Existe um contexto por trás disso, né? Existe uma educação alimentar, né? Existe realmente uma seriedade por trás, porque você vem obter resultados. Então não é só chegar lá na aula e vou reverter isso. Valeu. Não, é o que eu explico para as minhas alunas. Tem que ter comprometimento, não é só chegar aqui, fazer aquela aula e assim morrer, porque é uma morte. Caraca. É uma morte praticamente, mas assim, que traz vida para elas e chegar em casa e jogar tudo a perder. Sim. Não tem lógica. Não adianta. Mas saí daquele curso determinada a viver da Zumba. E realmente foi isso que aconteceu. Que legal, cara. Eu pedi demissão da escola. Olha, foi uma loucura, hein? Nem pensei. Pedi demissão da escola, arrumei uma academia para trabalhar. E comecei a Zumba. Sendo que deu certo. Há 4 meses. Isso era no seu bairro, na sua região? Isso, no bairro mesmo. 4 meses passado, eu vi a necessidade de estar saindo dessa academia. Já não me caberia mais estar ali. Mas eu precisava de um lugar para trabalhar, né? Porque eu não tinha uma agenda. Eu tinha que viver da Zumba. Sim. Eu já era aula, né? Exatamente. E foi onde eu cheguei em casa e conversei com a minha mãe. Falei, mãe, eu preciso conter a situação. E falei, preciso agora trabalhar. Preciso um lugar para ministrar as aulas. Mora sim. E preciso de um lugar para ministrar as aulas. E a gente conversando e tivemos a ideia de montar na minha varanda. e vamos contar na varanda, mas você não tem ideia, Rafael, como que era a minha varanda. A minha varanda, ela era de chão grosso. A parede dela, ela reboco, não tinha nem alventura, não tinha espelho, não tinha nada. Mas enfim, isso não foi o problema. Arrumei, na época era ardósia, tu conhece? Conheço a ardósia, a pedra de ardósia. Ardósia, comprei ardósia, meu vizinho colocou, sou muito grata pela vida dele, tive bastante ajuda. Meu vizinho colocou, compramos a tinta, pintamos a parede, encontrei um rapaz que vendia espelho, ele parcelou, comprei uma caixinha de som, era tudo que eu precisava. Sentei na minha casa, fiz uma arte, eu mesma, Zumba Fitness, na Rua do Bahia, número 37, dia 19 de junho, inauguração. E fui com tudo. Agora, se você me perguntar assim, Tayane, em algum momento você achou que iria dar errado? Não. Gente. Em nenhum momento eu achei que poderia dar errado. Todo momento eu senti um impulso, algo que gritava dentro de mim e só falava assim, faz.
E realmente, dia 19 de junho teve a inauguração. Às 8 horas da manhã seria a primeira turma e apareceram 4 pessoas. Porra. Um lugar que eu achava que não aparecia. Poderia não aparecer ninguém. Ali na rede social. Exatamente. 4 pessoas. Aí a turma da noite começaria às 7 horas. 7 horas também apareciam umas 4. E a outra turma era 8 horas, apareciam umas 5. Eu sei que um mês eu já tinha para mais de 30 alunos. Virou uma febre. Criançalistas. Isso aí. Eu cobrava R$50. Caramba. Já tinha para mais de 30 alunos durante um mês. E todo mundo, vamos lá, que tem uma aula maravilhosa, tem uma zumba ali em cima. E eu lembro que, assim, apareciam pessoas que eu achava que falava, nossa, não vai querer vir treinar aqui nesse espaço, porque era humilde, eu não tinha um ventilador. Eu só tinha a caixa de som, o espelho e a coragem. E assim, essas pessoas, elas iam lá. Eu sei que em 3 meses eu tinha para mais de 60 alunos. Um lugar onde caberia, né? No máximo 10. Eu tinha que abrir o portão, que já tinha uma turma 20, a outra turma base 30. Cara, Eu tive que abrir mais horários. E de manhã dava aula de 8 às 9. E aí inventei o Zumba Kids. Começava às 6 horas da noite, era de 6 às 7, depois de 7 às 8, de 8 às 9 e ainda surgiu a turma de 9 às 10. Foi assim que a Thomas Fit nasceu. E é assim que eu despertei o meu lado empresarial, que eu nem sabia que existia. cara, que maneiro. Você falando isso, só consegui ficar com uma menção. Assim, eu te conheci hoje, né? Aham. Não tive a oportunidade ainda de ir na sua academia, mas quero ir. Mas só ficou uma coisa na minha cabeça. Falou assim, eu não tinha nada. Eu tive que parcelar um espelho, eu não tinha nada. E pessoas que eu nem imaginava iam lá porque era muito simples. Mas eu acredito muito que a energia das pessoas, Sim. quando você transborda, que dá pra ver, você transborda uma energia de amor pelo que faz, de vontade. Quando a pessoa transborda essa energia, cara, as coisas elas Acontecem. acontecem, cara. Eu acredito muito que a humildade, ela abre portas. Sim. Que às vezes você não vai ter dinheiro. Exatamente. Mas por você ter uma humildade, a pessoa ver que você quer crescer na vida, você ganha uma credibilidade. Exato. E aí as portas se abrem. Assim, ali você já estava com um ponto, um empreendedorismo, empreendendo, fazendo em casa, mas você em algum momento você começou a virar uma chave para aumentar, né? Sim, sim. Dali para frente, como é que foi a sua história de crescimento? Dali depois você fez o quê? Sabe como? Vou te contar como que despertou o meu desejo de avançar, de crescer. Você poderia ficar? Poderia. Eu inaugurei dia 19 de junho. Quando virou um mês, julho, bateu a denúncia na minha varanda. Eu fui denunciada. Porque Mas você era professor? não era formada ainda Ah, tá. na faculdade. Tá. Sendo que a Zumba, ela disse que eu poderia ministrar as aulas, então eu abri. E eram 8 horas da noite, você acredita? Que bateu a fiscalização lá. Cara, A minha varanda lotada. nossa senhora. 3 pessoas do CREF. E eu, nova, não sabia, né? Conversa vai, conversa vem. E um deles virou pra mim e falou assim, menina, a sua varanda tá cheia. Senão você dá uma aula muito boa. Você recebeu 19 denúncias. 19. Eu nem vou entrar no mérito de onde vieram os seus denúncias. Você recebeu 19 denúncias. Então você é uma boa profissional. Usa disso pra você crescer. Eu sempre fui muito sensível a palavras, a gesto. Então sempre fui muito observadora. E aquilo ficou marcado. Falei, eu vou usar isso. Vou te falar de verdade. Fiquei muito chateada. É um baque, cara. Fiquei porque, na verdade, eu só queria viver daquilo ali. Só queria dar minha aula. O meu pensamento não era crescer. Sim. Não era. Você não. não sabia ainda onde você poderia chegar. Não. Mas despertaram. Ou seja, até quem acha que vai te colocar no fundo do poço, ele se torna algo necessário para sua vida para que você venha avançar. Caramba. E ele falou isso para mim, mas não deu nada, graças a Deus, porque eu consegui recorrer e consegui provar que realmente a Zumba falou isso. E o que eu fiz? Eu contratei um professor formado para simplesmente ficar só observando a minha aula enquanto eu trabalhava. Caraca, olha a cabeça empreendedora. Para ficar só ali, caso batesse fiscalização. Sim. E aí é permitido porque estão profissional de educação física Sim, acompanhando. E assim, sou muito grata por essas pessoas que aceitaram, né? Porque ela iria ficar ali só me olhando, né? Mas Até de fato, poderia até exercer o trabalho, de olhar se um movimento, alguma coisa, ele poderia dar um toque. É o trabalho Sim, dele. Ó, isso. isso aqui não é, se algum aluno corrigir, isso aqui não é assim que faz. Exatamente. Mas enfim, não foi um problema.
Que Foi bom, realmente, assim, um impulso. que bom. Despertaram em mim algo que aí eu falei assim, eu não vou pagar o mal com o mal, porque aí eu vou me atrasar. Exatamente. E eu vou te falar que eu não tinha nem sabedoria nessa época. Eu era muito guiada por impulso. E falei, agora eu vou crescer. Eu vou crescer isso aqui. Qual foi o ano disso? Foi 2015. 2015. Eu tinha 25 anos. É, bem nova. Ô, Thay, depois que isso aconteceu, cara, que realmente deve ter sido um baque pra ti, né? Qual foi o maior desafio que você teve pra poder continuar seguindo? O desafio sempre foi o financeiro. Porque eu não tinha um sócio, eu não tinha alguém que investisse, não tinha. Mas você acredita que nesse ano, em 2015, quando eu vi a proporção que tomou a varanda, eu senti uma voz. Eu sinto muito que a voz de Deus falando assim pra mim: eu te dei já o que você precisa. Não vai existir um milagre. Não vai aparecer um sócio, não vai aparecer um dinheiro Não vai milagroso. chover dinheiro. Não vai, mas eu já te dei o recurso. Eu te dei saúde e o dom. O recurso é você. E aí eu entendi que se eu quisesse realmente que meu negócio prosperasse, eu teria que trabalhar, ganhar o dinheiro e ter sabedoria para investir. Cara, mas você entendeu isso com 25 anos. Meu Deus do céu. Gente. Eu tive que entender isso. E assim, não foi fácil. Porque 25 anos, enquanto eu via amigas, pessoas próximas comprando carro, no auge, né? Sim, querendo Rua, gastar dinheiro saindo, fazendo qualquer outra E coisa. assim, não coisas que pra mim era importante, mas se tornou uma coisa fútil. Que, vamos botar assim, unha, 15 dias. A mão dava um jeitinho em casa. Cabelo, vai comprar os produtos mais em conta. Tem um até que eu não posso nem chegar perto hoje. Mas que eu precisava fazer aquilo naquele momento, Sim. porque eu precisava pegar todo aquele capital que entrava para girar dentro da minha empresa. Uma coisa que eu já escutei outros empreendedores falarem, que até vendo aqui e falando assim, cara, o dinheiro em si para você construir um negócio, ele não é o principal. Não. O que falta são pessoas com força para poder fazer aquilo não dá. Não dá. Porque não adianta o dinheiro. Não. O dinheiro sem a pessoa com força não adianta nada. Exatamente. E na verdade eu tinha o recurso, porque Você tinha força. eu tinha força. Eu tinha aquele dom, eu realmente me descobri e deu certo, pô. Tô te falando que em 3 meses a varanda já estava lotada. Não tinha mais espaço. Eu realmente precisava. Eu fui expulsa. Sim. Né? Eu É fui na sua casa, né? Exa- É na sua casa. Exatamente. Eu fui assim, lançada. Vamos lá, tu tem que crescer. Sim, imagina um monte de gente. E tem um outro fator também, que é esse lance de. Beleza, na sua varanda, mas tá recebendo um monte de gente na sua casa. E assim, era muito constrangedor, porque as pessoas tinham que ir no banheiro dentro da minha casa. Nossa, tu tem noção? A água daqueles galão, uma loucura. Ventilador, às vezes só dava pra botar 2. Foi um perrengue. Você acredita que eu tenho aluno, a maior parte das alunas que eu ainda tenho hoje são essas da varanda? Imagina. A gente comemorou 10 anos. Eu dei presente pra elas, dei presente pra todo mundo, botei mensagem no Instagram de gratidão e estão comigo até hoje. Que legal, que legal. Pô, você podia estar no meu bairro, hein? Você podia ser no meu bairro. Cara, que legal, cara. Que história maneira, que história inspiradora, cara. Assim, e o que me surpreende mais é a sua idade. Você começou uma cabeça tão difícil a gente ter pessoas tão novas com uma cabeça tão empreendedora, tão, sabe, tipo, pensando no futuro. Sim. Já percebendo o sonho, já, sabe? Eu não sabia aonde eu iria chegar. Eu sabia que eu estava percorrendo um caminho que me levaria a uma grandeza, né? Mas onde realmente eu iria chegar, eu não sabia. E não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Para você ter uma ideia, durante esses 10 anos, eu só consegui tirar férias mesmo depois de 8 anos. Empreendedor. Há 2 anos atrás. Porque foram 8 anos de trabalho árduo. Pra estruturar bem. Pra estruturar. Conseguir. Exatamente. Mesmo assim, nas férias vai, mas... Não, férias, e nunca mais foi férias de um mês. É férias no máximo de 8 dias. E você tá lá com o coração na mão, né? Sempre observando, isso aí. sabendo como é que tá. Mas isso nunca foi um problema pra mim. Se você perguntar assim, Tayane, teve algum dia que você entrou triste na tua empresa? Nunca. Eu nunca dei uma aula mediana, nunca dei uma aula triste, dei uma aula... Nunca. E olha que eu passei já, assim, bocados. Eu me recordo que, assim, algo muito difícil que foi pra mim foi quando a minha filha nasceu prematura. Ela ficou 1 ano e 1 mês e 8 dias internada. Caramba. E ainda assim eu tive que voltar a trabalhar. Nossa. Ninguém sabia que a Sofia
estava internada. Foi o menor Da dela. aula, a energia lá em cima. Exatamente, mas eu estava lá. Porque, Nicolas, se estiver errado, é uma aula, é um trabalho que a sua energia tem que estar alta. O que eu converso sempre com os colaboradores, as pessoas que trabalham comigo, é que da porta para dentro não existe problema pessoal. Da porta para dentro eu sou a Tayane, professora. Eu tô ali para servir, não para ser servida. Exatamente. Eu preciso entender que os alunos eles precisam de mim. Então eu não tenho que levar o meu problema lá para dentro. É a hora deles ali. É a hora deles. Necessário cuidar da saúde, cuidarem deles. Exatamente. Né? Exatamente. O meu problema fica da porta para fora. E lá eu resolvo. Porque se eu levar para dentro da empresa, não vai fluir. Sim. Eu não vou conseguir realmente fazer um bom trabalho, eu não vou conseguir ajudar as pessoas que eu preciso ajudar, e são muitas pessoas que eu recebo precisando de ajuda. Sim. E o mais incrível é que sempre aparecem os sinais, como eu já te falei, que às vezes você tá passando por uma situação que você acha que é punk, tipo, vai te derrotar. Mas aí você escuta uma história que tu vê que tu tá passando por nada. A gente sempre acha que nosso problema é grave, mas cada um sabe o tamanho da cruz que carrega. Cada um. Cada um sabe. Eu me recordo de uma situação, mas eu sempre gostei de fazer a avaliação, porque aí eu tenho contato com o aluno. A primeira avaliação. Isso, eu sempre converso, eu tenho contato com o aluno, conheço o aluno e conversando, fazendo a avaliação de uma aluna, de repente ela só levantou a blusa e mostrou o peito sem nada, ela teve um câncer. Nossa. E aí ela falando que só estava ali porque ela tinha passado por uma depressão, precisava... Ou seja, o que são os meus problemas diante daquela situação? Sim. Então, aí eu falo que é o lugar onde eu deixo a Tayane, pessoa, de lado e faço ser a Tayane profissional, humana, sim, que tem resiliência, tem empatia pelos outros. A Tomás Fit hoje ela é bem conhecida na sua região, né? E óbvio que isso está muito dentro do seu DNA, pela maneira que você atende, pela energia que você coloca ali. Hoje, quais são os diferenciais que a Tomás Fit tem como academia? Com certeza é a atenção. A forma como a gente lidar com o aluno, como a gente atende o aluno. Eu vou falar por experiência. Quando eu montei a academia, eu comecei a analisar a minha fase na adolescência indo para academia. Quando eu não tinha, né? Na adolescência indo, quando eu ia malhar em outras academias. Sempre fui magrela. No entanto, que o meu apelido era, né? Magrela. E me colocava na esteira 30 minutos. Pra fazer esteira. Esteira. E na hora de treinar na musculação, 15 minutos. Nossa. Eu não entendo, mas parece. Tchau, obrigada. Mas parece que tá ao contrário, né? Na hora de fazer minha série, tipo, eram 4 exercícios. Pra você ter noção, agachamento eu fui conhecer e aprender na educação física. Caramba. E eu vi essa necessidade no bairro. Uma coisa mais pessoal. Nas academias. E eu falei, vou injetar isso aqui como identidade da Tomás Fit. Atenção, cuidado. E não é fácil. Porque não depende só de mim. Antes dependia só de mim, porque era eu meio sozinha. Sim. Então hoje em dia eu preciso de pessoas que abracem essa causa. Que queiram verdadeiramente somar comigo e abraçar a identidade da academia. Tive muitos problemas quanto a isso. Teve muitas pessoas que não conseguiram se adequar a essa metodologia. Eu me recordo um profissional que eu contratei e todas as vezes que eu contrato uma pessoa, eu sempre converso, conto a história todinha da academia. 2015, como aconteceu, aquilo ali não é uma brincadeira, aquilo ali eu fiz porque é o meu ganha-pão, aquilo ali é porque eu já tenho credibilidade com meus alunos, é meu nome que está em jogo. Eu converso sobre tudo, eu explico sobre tudo. É o seu nome que está na academia. Exatamente. E falo que dessa exigência que eu tenho na questão do atendimento, porque para mim eu acho que é prioridade, desde a recepção, porque as meninas da recepção, elas são o primeiro contato com o aluno. Sim. Imagina se eu colocar lá uma recepcionista, que tu vai chegar, bom dia, bom dia. Mal-humorada. Porra, quer uma informação, estão aqui. Não existe isso. Sim. O cliente não vai ficar. Então, assim, eu explico para elas, ó, receber o cliente sempre sorrindo. Levanta. A gente levantar, mostra a presença, mostra que você está satisfeito de estar recebendo esse cliente. Porque o segundo contato depois é com o professor. Ou seja, se as recepcionistas não atender bem, o que vai acontecer? Eu não vou, esse aluno não vai nem chegar a ter contato com o professor. Sim. Então, trazer essa qualidade, essa identidade de atenção
é um grande diferencial para Thomas Fit. As pessoas, para você ter noção, eu não coloco panfleto, eu nunca panfletei, eu nunca coloquei holofote, nunca fiz cartazes, eu nunca fiz isso. E o maior público que eu tenho sempre me buscou pelo boca a boca. Caramba. As pessoas vão lá justamente com essas palavras. Que já teve. Isso aí. Olha, eu vim pra cá, ontem mesmo eu recebi uma aluna. E ela falou assim, ela entrou meio assustada na sala de avaliação, e ela falou assim, a Aline que me indicou você, a sua aluna, que inclusive a Aline é uma aluna de 10 anos. Ela me indicou você, mas eu achei que você já era mais velha. Aí eu falei, não, eu sou nova, só tenho 35 anos. Comecei nova, com 25 anos. Aí ela, nossa, ficou impressionada. Eu acho que ela esperou que realmente encontraria alguém mais velho, né? Pela história talvez que a Aline estava contando, enfim. E encontrou eu lá, animada, né? Recebendo ela, nossa, eu gostei muito da sua energia. Então acho que receber o cliente, você dá atenção. Eu tenho alunas lá de 80 anos. Você acha mesmo que uma aluna de 80 anos, que nunca treinou na vida, ela vai saber o que é bíceps, o que é tríceps? Não vai. Não vai. O que ela tá buscando ali é outra coisa. Você tá entendendo? Então eu tenho que ter um profissional ali disposto a realmente acolher aquela pessoa, a ter empatia e ensinar. Sim. E o ritmo da pessoa também. Exatamente. Voltando ao profissional que já trabalhou, conversei, expliquei toda a metodologia, a forma que a identidade já tem marcada da academia e que eu não abro mão. Todas as reuniões, durante esses anos todos, eu falo, eu não abro mão do bom atendimento. A atenção, a qualidade, o zelo com os alunos é uma coisa que eu não abro mão. E certo dia eu entrei na academia, logo no início que eu inaugurei a musculação, eu entrei na academia, ele estava encostado na parede, conversando horas com um aluno. E o salão, aquela loucura. Aí eu conversei com ele, eu falei, poxa, lembra que eu falei que a gente tem metodologia, os alunos aqui gostam de atenção, ele sempre ficar supervisionando, você não precisa ficar em cima do aluno, mas rodando o salão, observando se está fazendo certo, ainda mais que a academia ainda é pequena, pô. Dá pra pessoa fazer, né? E ele falou assim, tá, mas nas outras academias eu trabalho assim. Eu fico só parado. Eu respirei fundo. E aí, chamei pra conversar e falei, olha, eu avisei que a metodologia da academia era essa, então acho que você não entendeu e não se enquadrou. Então, assim, infelizmente eu não tenho como manter você. Sim. E tu tem que ter ousadia e coragem, porque até para encontrar pessoas que abracem essa causa, porque dá trabalho. Sim. E hoje em dia tá difícil você encontrar uma pessoa que queira trabalhar. Muito difícil. Hoje em dia você encontra muitas pessoas que queiram o emprego, o recurso financeiro no final do mês. Sim. Mas se empenhar é muito difícil. Quando você encontra, você tem que realmente abraçar. Hoje, graças a Deus, assim, eu tenho um grupo, um time de colaboradores assim que abraçam a minha causa. Que legal. Que abraçam a causa da Thomas Fit, que eu falo para eles que eles não trabalham para Tayane, eles trabalham para Thomas Fit. E que eles também fazem o nome deles ali. Sim. Porque eles também são ali empresários deles. E são destaque. Eu sempre falo, se você vai buscar um personal dentro da academia, você vai observar como o professor trata os alunos. Sim, com certeza. Você vai comprar quem? Você vai comprar com o professor que está dando atenção. Sim. Que mostra empatia, que mostra zelo com o aluno. Sim. Agora aquele professor que só tá lá parado, braço cruzado, fingindo, só tá corpo, né? Eu falo que é corpo presente, mas a mente está longe. Ou tá no celular. Porra, tu nem gosta de celular, não tem nem celular. Trabalhar sem celular. E você vai contratar um personal desse para poder te treinar? Jamais. Não vai. Jamais, até porque é um investimento. E você acredita que eu prefiro... Eu tenho já os professores, mas eu prefiro pegar pessoas cruas. Pessoas sem experiência. E aí eu moldo, eu trago a minha metodologia, encaixo na pessoa e vou te falar, a pessoa voa. Imagino. Eu tenho pessoas, assim, tem colaboradores que, assim, não estão mais lá, mas avançaram muito. Imagino. Tem, assim, muita explosão. E eu fico muito feliz por isso. Porque eu acredito que a pessoa precisa voar. Eu nunca fui aquela empreendedora que trava a pessoa, acho que a pessoa tem que ficar ali presa a mim. Eu acho que não. Acho que até mesmo porque eu não fiz isso comigo. Eu não permiti que fizessem isso comigo. Sim. Quando eu tive a oportunidade de voar, eu fui. Mas assim, se eu encontro uma pessoa que ela quer ficar ali comigo, eu vou injetar tudo que eu sei nela.
Que legal. Tudo que eu sei, eu vou injetar nessa pessoa. E mesmo que ela vá para um outro lugar, mas que ela leve o Tomás Fit junto com ela. Que legal. Você deu um exemplo aí muito claro de gestão, né? Como é que você consegue conciliar a gestão de uma academia? Porque eu imagino, eu não tenho conhecimento, mas eu imagino que devem ser vários processos ali, desde da entrada do aluno, a manutenção desse aluno, ao aluno que deixou de ir, por que que ele deixou de ir, um monte de coisas. Como é que você consegue gerenciar a gestão do seu negócio e ainda ser professora do seu negócio? No início foi muito difícil. Muito por quê? Porque eu era o único recurso Sim. da empresa. Então, assim, eu era a mesma que ministrava as aulas, eu era a mesma que cuidava do financeiro e do dinheiro, e era a mesma que limpava. Exatamente. Ou seja, sábado e domingo era também na academia limpando. Mas sendo que hoje, graças a Deus, já assim mudou. Porque hoje eu tenho pessoas que me ajudam nisso. Eu tenho meu marido, eu tenho a Milena, que cuida do financeiro, eu tenho o meu irmão, o Thales, a Tailane, que trabalham com a coordenação, eu tenho a menina que cuida da limpeza, eu tenho pessoas, eu tenho os professores que se empenham. Então, assim, eu consigo supervisionar, estar ativa junto com eles, mas não com aquela pressão assim, depende de mim pra dar certo. Entendi. Entendeu? É um trabalho em conjunto. Sim. Mas assim, eu não abro mão de estar presente. Eu sou chata. Às vezes a gente intitula chata, mas é cuidadosa. Então, eu já ouvi falar e eu acredito muito. As pessoas começam a te chamar de chato, é quando você você criou uma personalidade. Sim. Eu já tenho a minha personalidade, eu tenho a minha marca, eu tenho o meu zelo. Eu sempre falo que eu sei o porquê que se até uma parede tiver arranhada, aquilo me dói. Porque eu sei o quanto foi o dinheiro que foi gasto com aquilo ali. O quanto foi difícil. O quanto foi difícil. Sim. Eu entro na minha academia, eu acho que eu tô na melhor academia do mundo. É isso aí. Ainda que as pessoas não acham isso. Mas não falo isso pra me vangloriar. Mas porque eu suei muito pra ter cada material ali. Sim. Cada coisinha que eu tenho dentro daquela academia foi algo assim, de muito trabalho, não foi dado. Sim. Ninguém foi ali, tipo, toma, pra você, ele emprestou. Não, nada. Eu tive facilidades para adquirir. Quando eu inaugurei a parte de cima de coletivas, eu não tinha condição. Se você ver, tem fotos. Eu comecei a aula no chão, a parede não tinha embolso, não tinha janela. Não. Continuei dando aula. Conheci um rapaz que trabalhava com textura, conversei com ele, sem me conhecer, eu conversando com ele, contei minha história, ele falou assim, vou botar a textura na sua parede. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele, não, me dá 1.000 por mês. Caramba. E hoje sabe o que ele diz? Que eu sou o Neymar dele. Porque através de mim ele conseguiu muitos clientes. Sim, quantas pessoas Quantas pessoas eu voltei a fazer trabalho com ele. E assim, eu tô falando só, esse aí é o João, mas assim, teve outras pessoas também que facilitaram, mas não me deram. Sim. Só facilitaram, Sim. mas não me deram. Mas muitas coisas eu tive que realmente só trabalhar para poder ver. Mas eu acredito que a humildade, bom relacionamento faz com que você tenha conseguido essas facilidades também. Sim. Né? Porque se não tiver isso também, não adianta. Ninguém vai ajudar uma pessoa que está sendo soberba. Tá? Isso aí, exatamente. Sabe? Tipo, não. Então, você falou no início do programa sobre humildade. Eu acho isso muito importante, independente do É o momento que você pilar. tá. Independente do momento que você tá. E você acredita que o que eu mais pedi para Deus em todas as minhas orações, desde 2015, conforme eu fui crescendo, é que eu nunca perdesse a minha humildade. Independente de onde que eu vou chegar ainda, porque eu ainda não cheguei onde eu quero. Eu ainda vou chegar. Mas que eu nunca perca a humildade, porque eu preciso sempre lembrar de onde eu vim, mesmo que eu já esteja lá em cima, mas eu preciso lembrar. E lembrar de todas as pessoas que também me ajudaram. Exatamente. Você não precisa ficar ali vangloriando, falando sempre obrigada para a pessoa, mas mostrar sempre uma gratidão. Sim, perfeito. Você mencionou Deus, nas suas redes sociais você transmite muita energia e muita fé também, né? Isso, como é que isso atua dentro do ambiente da Tomás Fit? Então, imagina uma pirâmide. Pirâmide eu vejo como se fosse a minha vida. 2015, 2016, 2017, é como se eu estivesse subindo. Uhum. E hoje, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, como eu falei pra você. Você dos seus planos. Exatamente, mas eu já me sinto aqui em cima da pirâmide. Ainda não é o topo. Mas quem tá aqui em cima, quem tá me alicerçando aqui em cima,
é minha espiritualidade. Se eu perder isso aqui, a espiritualidade, a minha fé, pode ter certeza que eu fali. Vai cair. Eu vou cair. E eu não tô falando isso Eu acredito, eu entendo. pra me vangloriar. Eu entendo. Ou da boca pra fora. Eu entendo perfeitamente. E isso foi falado. Foi uma promessa realmente. Em 2015, 3 meses depois que eu inaugurei o espaço na varanda, foi o 15 de outubro, Dia dos Professores. E todas as turmas fizeram uma confraternização pra mim. E assim, fiquei muito feliz. Mas eu acredito que Deus ele sempre reserva o final pra ser o melhor. E a última turma, 9 horas da noite, também teve festa. Tinha pra mais de 15, 20 pessoas lá na varanda. E uma aluna, que se tornou uma amiga, sou muito grata pela vida dela, a Valéria. Ela pediu pra fazer uma oração pela minha vida. Caramba. Pediu pra... E tem vídeo disso. Tem vídeo. Caramba. Tem ela falando. E ela pediu pra que eu me ajoelhasse e pediu pra que as meninas impusessem a mão sobre mim. E chego a me arrepiar falando. E na oração, ela disse assim, ela olha pra mim, Tayane. Aí ela, Deus diz que você não vai ficar só nesse tamanho. Essa varanda não vai ficar nesse tamanho. Eu não sei pra onde ele vai crescer. Você vai crescer. Se vai ser pra trás, se vai ser pro lado, se vai ser pra frente. Mas essa varanda não vai ficar desse tamanho. Caramba. Agora olha o que eu vou te falar. Preste atenção aqui em mim, mano. Eu vou olhar pra ela. Aí ela falou assim, olha só, você vai percorrer um caminho. E esse caminho não vai ser fácil. Mas lá você vai ter um alvo. E você nunca mais pode deixar de olhar, mirar para esse alvo. Vai acontecer muitas coisas nessa sua caminhada. Mas você não vai tentar desvincular. Mas você não vai olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para trás. Você, sempre que você pensar que você está desviando o caminho, lembra que você tem um alvo. Se você mirar nesse alvo, você não vai retroceder. Você só vai avançar. E esse é o meu combustível há 10 anos. Meu Deus. Eu me apego a essa palavra, a essa profecia, a isso que ela disse pra mim, isso me marca todos os dias. É o que me dá combustível pra eu não desistir. Nunca pensei em desistir. Mas às vezes acontecem situações, né? Adversidades que nos esmorecem. Sim. Mas aí eu lembro, opa, olha o quanto eu já caminhei. É todo dia que tem que renovar essa energia. Todo dia. É meio que diário. É o diário. mantra diário. Exatamente. Eu tenho essa rotina. Todos os dias de manhã eu tenho que fazer a minha oração. Eu tenho que ter essa conexão que me coloca de pé. E é incrível que às vezes quando eu não faço por uma correria, eu me sinto mal. Nossa. E levar isso para academia foi bom. Porque torna um lugar prazeroso, um lugar de paz. E não sou eu que digo isso, as pessoas falam. Sim. Eu sinto que a academia realmente ela já salvou muitas vidas. Muitas mulheres depressivas. Já teve casos de pessoas quererem tirar a vida. E ouvir uma palavra lá, que eu sempre fui, de motivar, de despertar as mulheres. Acorda pra vida, você é especial, você é importante. Setembro Amarelo. Há 10 anos a gente faz um evento em prol a isso. Muito importante. Então, assim, o espiritual, ele é a base de tudo. Ele faz com que os alunos, eles mesmos percebam a paz, uma tranquilidade naquele lugar. Sim. E sintam vontade de estar ali. Tem mais de você ali também. Eu vejo muito isso. Os empresários que conseguem prosperar, ter sucesso, que o negócio fica gostoso e prazeroso, tem muito dele aí. Sim, tem. Falar e fazer tem que ser a mesma coisa, né? Não tem um dia que eu não consiga chegar na academia e gritar um bom dia bem alto. É O povo isso fica, aí. gente, chegou ela. É isso aí. E assim, às vezes ou poucos dias, mas quando eu não apareço, eu senti só falta do teu bom dia de manhã, hein? Às vezes saí pra correr, já acordei pra correr tipo 5 horas da manhã, assim, a academia abre 5h30. 5h30 eu gritando, bom dia! O povo nem acordou ainda, eu já tô gritando, bom dia! Caramba. Que animação é essa, gente? Da onde vem essa energia? Ah, que legal. Você falou uma coisa agora sobre as pessoas a prática de exercício físico, o bom acolhimento, muda a vida delas e salva a vida delas em qualquer aspecto, seja sair de uma depressão, seja melhorar o desempenho corporal, o desempenho da mente, porque tudo isso influencia, né? Para ter atividade física, o teu corpo melhora uma série de questões. Tem um ponto que você deve perceber e é uma coisa que de fato deve mexer muito também, são as pessoas que você mudou, que você salvou e que você nem sabe.
Exatamente. Tipo assim, tem noção disso que pode ter uma série de pessoas, de mulheres, de pessoas que vão pra sua academia, te conhecem, você salva sem nem você saber que você salvou ela? Eu acredito. Tipo assim, que doideira isso, né, Eu cara? acredito. Às vezes surgem no meu message, né? Um direct no de alguém. direct alguém falando, olha, você me fez muito bem, olha, saudade de você. E assim, aí às vezes eu nem sei, às vezes, seriamente, Sim. quem é a pessoa. Sim. E às vezes na rua também acontece isso. Eu imagino, eu imagino. Eu imagino. Olha, eu fiz Zumba com você, nossa, não tem aula melhor do que a sua. E eu falo, meu Deus, mas que bom, né? Mas quem é? Sim. Você hoje é mãe, né, e empreendedora, né? E quais são as lições que você leva da maternidade para empreender, para o seu negócio? A Sofia, eu sempre fui muito forte. Eu sempre tive uma vontade muito grande Sim. de desbravar esse mundão, ainda mais depois de tudo que aconteceu, né? E eu fui conseguindo avançar. Então a minha força ela foi só aumentando. Sim. Quando a Sofia ela veio, ela nasceu, essa força só aumentou. Eu me sinto como se eu já estivesse já voando rumo ao meu objetivo, ao meu propósito. E a Sofia veio. E então eu ganhei mais força para poder Sim. avançar. Perfeitamente. E assim, é algo tão impactante, por quê? Porque ela me trouxe forças para avançar mais e ela destravou em mim algo que eu nem sabia que eu tinha, que era um medo de voltar Perfeito. para as minhas origens. Eu sou muito grata de onde eu vim, mas eu não quero voltar mais ali. Perfeito. E eu não quero, porque se eu voltar para as minhas origens, eu vou ter que levar ela comigo, porque ela depende de mim. Sim. E eu não quero. Entendo. Todas as vezes, não que eu esteja pensando, estivesse pensando em desistir, mas assim, todas as vezes que eu passo por alguns momentos de tribulações, que eu preciso pensar Os na minha vida, desafios de empreender. eu sempre gosto de olhar para uma foto que era da minha antiga casa, do banheiro. Como era? Um banheiro horrível. Caramba. Eu tinha pavor de levar os meus amigos com vergonha do banheiro. A casa, os outros cômodos ainda davam. Mas o banheiro em si era lodo. Nossa, era uma coisa assim, muito ruim. Sim. E já tive pesadelo com esse banheiro. Nossa. Então todas as vezes que eu lembro que eu posso esmorecer, eu olho para aquela foto. Eu falo, opa, eu não quero mais voltar para cá. Agradeço. Aquele lugar foi bom Por um momento. por um momento, mas eu não quero mais voltar para ali. Então, eu tenho que Perfeito. focar no meu alvo. Eu dei uma olhada no Instagram e vi que vocês têm uma relação, você pessoalmente tem uma relação muito próxima com os alunos, né? Como é que você faz para poder ter essa relação humanizada de proximidade, não só no momento do treino, naquela hora que ele está ali na academia? Como eu já havia contado, né, para você, já te falei, a nossa marca é a atenção. Sim. É como a gente trata o cliente. E a respeito dessa pergunta, eu acredito como a gente consegue criar um vínculo maior com o aluno porque a gente não faz distinção de pessoas. Perfeito. A gente não faz exceção de pessoas. Perfeito. Lá todo mundo é tratado igual. Todos. Todos mesmo. Tem pessoas que eu não sei o poder aquisitivo, mas tem pessoas que eu sei. Se acha que vai chegar lá e pá, porque... Não, todo mundo tem a mesma igualdade. E eu trago isso, há 10 anos eu trago isso para dentro da minha equipe, dos quadros. Padrão de atendimento independente do... Independente. Já aconteceu situação de eu perceber, às vezes, que um funcionário ele tá tratando melhor de uma pessoa, às vezes ele deixa outro de lado, eu já corto. Eu já explico, olha só, cada um tem uma personalidade. Cada cliente tem uma personalidade. Uns são mais falantes, outros não são. Mas, independente ou não, você tem que ir até esse cliente. Você precisa trazer ele para você. Você precisa mostrar que você está ali para ajudar. Porque, às vezes, a pessoa tímida, ela não vai chegar até o professor. Sim. Já aconteceu. Sim. Às vezes a pessoa fica... perguntar. A maioria das pessoas, quando vão, eu recebo muitas pessoas que nunca treinou. Sim, fica com vergonha de perguntar. Nunca treinou. Vai rir de mim. Aí a pessoa na avaliação fala assim, olha só, mas vão me ensinar, não vão? Eu não vou ficar sozinha não, né? Ou seja, aí na avaliação eu vou lá e dou aquele combustível, falo super bem da academia, que a gente trata bem os alunos, que a gente ensina com qualidade. Aí vai chegar o salão da musculação e rasgou tudo que eu falei. Não tem como, não tem coincidência, não pode ter Sim. essa divergência. A gente precisa falar a mesma língua.
E assim tem sido até hoje. Como se fosse um padrão, não que padrão seja ruim, mas um padrão de atendimento humanizado. Exato, é isso aí. Com umas regras que... Com alerta, gente, exatamente. Bacana. Exatamente. Até mesmo porque o nosso público maior é de 25 para cima. Eu tenho alunas, como eu já disse, de 80 anos. E essa senhora, ela não vai lembrar a todo tempo o que é bíceps, o que é tríceps, qual é o voador dorsal, o voador frontal. E às vezes o objetivo dela também não tá relacionado. Exatamente. Tá indo pra poder fazer uma simplesmente para se movimentar. Exatamente, né? isso. Ou quer uma atenção. Sim, se movimentar, quer falar com as pessoas, estar fora de casa às vezes, né? Distrair. Isso aí. Eu vejo muito isso comportamento que eu acabo treinando muito cedo por conta de trabalho, eu vejo esse comportamento. Tu vai lá de manhã, é um treino mais leve, se movimentar, bater um papo, Exatamente. comemorar o aniversário de alguém. Também já tive problemas por conta disso. Sim, Por quê? Porque dá trabalho. sim. Então, às vezes, sempre converso com a pessoa quando eu contrato e falo sobre essas exigências, essa metodologia que já é da academia. E já aconteceu de vir pessoas, funcionário, às vezes querer quebrar essa metodologia. Ah, mas se assim quiser assim, não. Quando eu contratei, eu expliquei. Perfeito, perfeito. Você vai precisar se adequar a essa metodologia. E aí eu descubro que, na verdade, o porquê dessa resistência, porque vai dar trabalho. Sim, as pessoas Vai ter que ensinar. Entendeu? Você vai ter que ensinar. Mas 4 horinhas que às vezes as pessoas ficam no salão, não dá pra dar aquela atenção. 4 horas com o profissional. Isso. Porque o aluno normalmente é uma... Isso. Que vai ficar ali no salão, poxa, não custa. Vamos lá. Sim, Aquela pessoa tá ali, ela só quer adquirir o resultado, a qualidade de vida dela. sim. E você tá ali, você fez a faculdade de educação física pra isso. Pra ensinar, é professor. Exatamente. Então pra que cursou? Por que você é esse professor, né? Se você não vai ensinar. Se não vai ensinar, Perfeito, né? perfeito, Se é professor, tem que lecionar, tem que ensinar. perfeito, perfeito. Ô, Thay, você, assim, nitidamente, você é uma pessoa extremamente comunicativa. Isso, com certeza, isso reflete no seu negócio. O negócio ele acaba tendo um crescimento de sucesso por conta da sua capacidade de se comunicar, né? E eu vejo que a rede social é extremamente ativa. Qual é a importância para você da rede social hoje dentro do seu negócio? Totalmente importante. Na verdade, o único mecanismo que eu tenho de marketing é a rede social há 10 anos. E foi assim que eu consegui amadurecer e crescer, tanto pessoal quanto profissional. Porque ali eu coloco, né? Eu expresso meu cotidiano, minha alimentação, os meus treinos. E isso traz um entusiasmo muito grande. Sim. Eu tenho uma aluna que fala, meu Deus, essa mulher não deixa nem eu dormir em paz. Porque eu vou dormir, ela me lembrando que tem que ir pra academia amanhã de manhã. Eu acordo de manhã, acho que eu não vou não. Abro o stories e tá lá. Hoje tem treino. Ou seja, você motiva. Sim. Você faz o aluno entender, ei, tô aqui. Segura da minha mão, velho. Exatamente. E você também motiva o aluno a buscar hábitos saudáveis. Perfeito. Na academia, eu criei uma forma de tornar ainda o aluno mais ainda especial. Então, toda semana eu crio uma arte onde eles são a propaganda. Que legal. Então, assim, aparece senhorzinho, Que legal. adolescente, Que legal. o jovem. Ele sai na postagem. Ele sai, semana. ele sai na postagem e olha que tem ciúme. Mas... Quando aparece, tipo, a mesma pessoa nas mesmas semanas, mas eu não apareci. Também quero. E Também é tão quero. forte também, assim, por exemplo, o aluno não conseguiu numa aula de manhã. Aí ele já fica observando, esperando eu postar os stories da aula que teve de manhã pra ele saber o que vai acontecer à noite. Pra ele já ir preparado. Tem umas pessoas que brincam assim, não postar, Isso. não dar o resultado. Exatamente, exatamente. E é legal, por quê? Porque até o público de mais idade, que é a galera do Pilates, elas fazem questão de receber a fotografia que a gente tira no final da aula e postar. Claro. Cara, e é uma maneira de, além de incentivar, né? É uma maneira de incentivar quem tá fazendo, mostrar pra quem não tá fazendo. E eles são, eu falo pra elas que eles, né, são o verdadeira propaganda ambulante. Sim, sim. Elas são, é o boca a boca. Sim. E assim, é tão incrível que isso realmente acontece. Eu me recordo que teve um dia que foram 2 mulheres buscar informação da academia. E eu parei do lado, acredito que não foi coincidência, eu precisava estar ali mesmo para poder ouvir aquilo e me preencher
me dá mais forças, porque eu acredito que cada elogio que a gente escuta, cada palavra positiva que a gente escuta, ela nos dá força Sim. pra gente continuar. É necessário também as críticas. Eu não tenho medo com críticas. Já tive muitos problemas com isso. Às vezes o cara não conseguia dormir. Mas hoje em dia já é tranquilo. Porque eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. E se eu ainda não fiz, é porque ainda não tenho condições de melhorar aquilo ali. Mas essas duas alunas, elas foram lá e perguntaram sobre a academia. E eu estava do lado. Aí ela falou assim, nossa, eu recebi muitas referências para vir aqui, para vir treinar com vocês, que vocês são muito atenciosos, cuidam da gente, não tô gostando do lugar onde eu estava treinando. Me falaram muito bem da Tayane, eu do lado, pegando café. Me falaram muito bem da Tayane, nossa, falaram que ela é uma menina muito boa, humana, não faz distinção de pessoas, trata todo mundo com igualdade. Eu, nossa, Que legal, cara. Aí a menina recepcionista falou, a Tayane é do seu lado. Eu tô feliz, aí a gente se conheceu. Ou Legal. seja, eu nunca nem tinha visto essa pessoa. E ela já estava ali. Falam de você quando você não tá perto, Sim. né? Isso que é o ponto. Porque falar na sua frente, beleza. Beleza. Agora, quando falam quando você não tá, é aí que é o sucesso. Exatamente. E é como eu digo pra você. Então a gente é reconhecido pelo boca a boca. São os próprios alunos que levam outros alunos pra gente. Que legal. Foi em 2015 que você 2015. falou, né? Nesse tempo de academia rodando, o que você mais sente orgulho na Tomate Fit? Orgulho. Eu posso dizer 3 coisas que, assim, eu posso falar com propriedade que eu me orgulho muito. O nome. Meu nome, realmente, como a gente falou agora, é algo forte. E o selo, né? Pelo seu nome. Sim, o nome. Por quê? Porque eu, quando criança, escutei que eu seria um projeto falido. Eu sou filha de uma mãe solteira, não tive a criação do meu pai, conheci meu padrasto com 3 anos, e a minha mãe, ela foi pai, ela foi o Sim. suporte total, e foi a única que sempre esteve do meu lado. Foi assim, a mãezona, ela me impulsionou a estudar, a ser quem eu sou hoje. E eu escutei, eu dei uns trabalhinhos quando era mais nova, entendeu? Parte. E assim, essa pessoa, ela se achou no direito de ser Deus, de decretar se eu ia viver ou morrer. E ela não tem esse poder. Ninguém tem o poder de dizer se você vai vencer ou não. Sim. E saber que hoje eu tenho um nome de referência, as pessoas conhecem Tayane Tomás, isso me enche de muita gratidão e muito orgulho. E o segundo é a credibilidade. Eu tenho credibilidade. Imagina você, eu tinha 19 anos quando eu comecei a lecionar. A minha primeira turma eram 28 crianças, de 3 para 4 anos, 19 anos, recém-formada. Eu fui obrigada a amadurecer. Por quê? Porque eu tinha que mostrar para os pais daquelas crianças que eu tinha responsabilidade para cuidar da vida deles. Pela ponta do bem maior para um pai que são os filhos. E aí eu entendi o seguinte: como eu vou mostrar a credibilidade? Eu vou ganhar a credibilidade com esses pais, fazendo um bom trabalho. Você acredita que eu tenho alunos que malham na academia? Que foram os meus alunos há 25 anos. Eu acredito. Eu acredito. Tá com 18, quando olha lá, oi, tia Tayane. Tia Tayane. Tia não, para. E um terceiro orgulho, assim, né, que eu posso falar também que eu sinto muito grande, é a minha independência. Independência pessoal, profissional e financeira. Sim. Eu vim de uma família, de uma criação, onde o dinheiro era só para comer e se vestir nas datas comemorativas. Hoje, mais maduro, eu entendo que o que faltou dos meus pais, né, na minha mãe e no meu padrasto, foi gestão. Eles não tinham uma administração do dinheiro. Então era como se fosse um saquetel furado. Entrava e ia embora. A gente nunca passou fome, mas faltava, tinha uma escassez. Tinha um planejamento. Não tinha. Sim. E outra coisa também que eu tive sempre muito medo, o desemprego. Eu sou filha mais velha, né? Então assim, eu escutava sempre, você tem as crianças, tem que cuidar, tem que ficar no emprego. Arrumar um bom emprego. Exatamente. Uma boa carteira assinada, uma empresa boa. Eu já cresci com essa pressão, falei, nossa. Sim. E praia, a gente só ia quando meu tio levava. Se trata pela vida dele até hoje. Era o tio que tinha uma condição financeira melhor na família, né? E assim, levava os sobrinhos. Churrascaria. Hoje a gente consegue, eu e meu marido, a gente consegue ir comer, sentar no restaurante comer, cara, isso aí, depois eu falo assim pra ele, nossa, coisas que eu nunca tinha feito na vida. Hoje, eu vejo que o dinheiro,
ele não é pra você ter medo de ter ele. Sim, Eu fui criada pra ter medo do dinheiro. sim. E não era possível ter dinheiro. Você tá entendendo? Então, Ou quem tinha tava errado. ou quem tinha estava errado, exatamente. Tá ostentando, tá Sim. gastando. E hoje eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e vivem muito bem, viajam, curtem a vida, mas por quê? Porque tem uma gestão, tem uma administração com dinheiro. Sim. É o que falta, eu acredito, é o que faltou. Eu acho que dentro da minha casa. Porque não ensina isso pra gente. Exatamente. Lugar nenhum. Então é algo que a gente tem que ou aprender na marra. Meu sonho sempre foi andar de avião. Eu achava que ia ser impossível, que eu nunca andaria de avião. Foi onde eu tirei minhas primeiras férias depois de empreender. Há 2 anos atrás eu andei, nossa, parecia criança. Minha filha de 5 anos. Eu e o Felipe, meu marido, o que a gente ensina? A gente ensina pra Sofia o valor do dinheiro. A gente ensina pra ela qual é o valor do dinheiro. E a gente ensina que se ela trabalhar, se ela for uma menina de caráter honesta, não vai faltar nada pra ela, inclusive o dinheiro. Sim. Ele é uma consequência do. Tem uma sequência, eu não amedronto ela. Ó, vai ficar sem dinheiro, hein? É o contrário, né? Não é pra você correr atrás do dinheiro. Não. Eu ensino o valor. Tem necessidade disso? Ó, não tem necessidade. Hoje a gente não vem no shopping para brincar. A gente vem no shopping porque a gente precisa pagar uma conta ou comprar algo que é necessário e ir para casa. O dia que a gente voltar aqui para passear, você brinca no brinquedo. E ela entende de boa, não chora. Mas eu não tenho que botar essa pressão dos problemas que eu possa ter dentro da minha casa ou dentro da empresa para minha filha. Sim. Que era o que acontecia, eu absorvia. Aí desde novo ela vai criando medo. Medos. Sim. E aí entra aí depois, por que não empreende? Por que não se arrisca? Por que não faz gestão? Por que não vai estudar aquela coisa? Porque tem medo daquela coisa e não dá dinheiro? Exatamente. Tipo assim, sabe? Exatamente. Então, assim, hoje eu consigo analisar e ver que o que faltou lá foi por falta de administração. Eu imagino. A própria, eu não sou da área de educação física, mas eu me lembro muito bem do boom que teve quando eu era novo, eu era na época de faculdade ainda, do boom que teve de profissionais de educação física. Foi um momento aqui no Brasil, nas grandes capitais, que foi muito rápido, assim. Exponenciou, Sim, sim. né? Tipo assim, tinham X profissionais e de repente, boom, explodiu de profissionais. Aham. E eu me lembro de escutar, eu tenho amigos que são da área também, eu me lembro de escutar assim, pô, você vai ser profissional de educação física, o mercado já tá saturado, não vai ter vaga, É o que mais vai ganhar muito pouco, é o que eu vai mais... ganhando pouco. Exatamente, é o que eu mais escuto. E assim, o profissional que ele se destaca é aquele que se dispõe a trabalhar bem. Sim. Não é trabalhar muito, é trabalhar. Trabalhar bem. É trabalhar bem. Você precisa ser comprometido. Eu conheço pessoas que têm 2, 3, 4 personal, ganhando bem, trabalha, faz os seus horários no salão de musculação, tá tudo bem. Seu. Mas também conheço pessoas que não estudam, não se capacitam, mas querem ter personal, querem adquirir alunos, E não mas não tem capacitação. tem. Não se capacita. E se você não se capacita, você não traz qualidade para o aluno. Sim. Ele não vai ver resultado, ele não vai se manter com você. Sim. Eu tive que parar de jogar personal por conta da academia. As obrigações da academia acabaram Sim. me tirando do Você personal. gestora de negócio. Mas assim, eu tinha alunas durante 5 anos. Inclusive, a irmã do meu marido era minha aluna de personal. E há 5 anos. Então, assim, eu vejo que aquilo que você se dispõe a fazer bem feito vai explodir. Às vezes você não precisa nem postar, você não precisa nem... As pessoas vão falar de você. Ó, fulano é bom, contrata ele. Ó, aquele ali tem cuidado com você. Muito nisso. Ele vai te atender bem. Eu tenho um professor, ele vai ser como agora em educação física. Aí ele trabalha comigo já há 3, 4 anos, o Mauro. E ele entrou como aluno, obeso. Ele vai matar se ele obeso. Ele entrou como aluno com peso bem alto, no cross, no 2T Cross Training. E ele se apaixonou pela atividade física. E eu impulsionei ele. Falei, cara, faz educação física. E ele entrou. 50 anos. Caramba. E assim, é um orgulho muito grande. Ele trabalha comigo. Hoje ele é professor. E hoje ele é professor. Mudou a vida dele. Mudou a vida dele. E assim, que professor. Que legal, cara. Que professor. Meu marido fala assim, o Mauro é chato. Ele criou a personalidade dele. Sim. Ele sabe. Outro também foi meu irmão, o Thales. Ele chegou um tempo, ele não sabia o que ele queria da vida.
E eu tive que dar uma sacudida nele. Porque às vezes a gente precisa de uma sacudida. Falei, cara, você vai querer fazer o quê? Mandei ele embora 2 vezes, você acredita? Caramba. Dolorido, coração doendo. Mas ele precisava amadurecer. Ele amadureceu. E eu falei pra ele, vamos lá, você precisa acordar pra vida. Você já tem aquilo, ó. Tá na tua mão. Já tem uma facilidade. Agora só você ir não teve. comigo. Sim. Só você ir comigo. Foi quando ele se despertou. E hoje em dia Que legal. avançou. Olha como é que você consegue mudar a vida de empreender. Muda a vida de tantas pessoas. Sim, a minha coordenadora. Ela também era aluna. E quando ela me contou que ela estava fazendo educação física, eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz. Falei, ó, um dia tu vai trabalhar comigo. E ela deu a volta ao mundo, olha quanto tempo passou. Sim. E entrou como professora. Como eu já conhecia o caráter dela, eu sabia que ela ia fazer um bom trabalho. O que eu fiz? Trouxe ela para coordenação, que daí comigo. Bem, o ramo fitness, ele é um segmento muito, é muito em alta e a concorrência é muito grande, né? Só que as pessoas, eu posso estar errado, mas a gente tem medo de empreender, tem medo de se arriscar, né? E deve ter muita gente que poderia começar um negócio igual você começou e não fez, entendeu? Exatamente. Por N questões. O que você diria para quem já é do ramo fitness, já tem a possibilidade de dar aula, já é formado, está se formando? O que você diria para essa pessoa se ela quiser ir para o caminho de empreender? Olha, empreender. Eu acredito que são 3 fontes que a pessoa precisa beber até jorrar. A primeira, coragem. Ela precisa ter coragem, ela vai precisar de ousadia. Porque ela vai acreditar em algo que só ela vê. Sim. Ninguém vê. Eu já me frustrei muito, porque eu contava para as pessoas a minha visão. E sabe aquele olhar? Porque a palavra mente, mas a energia não. Sim. A pessoa tá ali. As pessoas, elas só acreditam no resultado. Elas só acreditam no resultado. Exatamente. A tua trajetória é tua. Só você sabe o que você vai passar. Então, coragem eu acho que é o primeiro ponto que a pessoa precisa ter. Porque ela vai precisar mirar em algo que ela não vê, mas ela sente que vai dar certo. Ela precisa ir com tudo. Segundo, gestão emocional. Você vai precisar amadurecer muito emocionalmente. Para não se desestabilizar. Exatamente, porque você vai ser atacado por todos os lados. Vai acontecer situações Você nem nunca imaginou. que nunca imaginou. Que nunca imaginou. Já aconteceram coisas comigo, assim, que surreais. Nem nos seus piores pesadelos. Nem nos meus piores pesadelos. E você acredita que me revelaram algo mais uma vez, né? Eu bati de carro. Em 2016, bati de carro. Tinha uma Palio na época e que vendi para poder injetar o dinheiro na empresa. Nossa. E não tenho carro até hoje, tá? Tem o meu Avelinho, não gosto do meu marido, nem fale mal Mas dele. tem. Mas tá lá. Isso aí, entendeu? Mas enfim, o meu primeiro carro bati numa Sportage 2016, velho. Nossa senhora. Tu tem noção? Levando minha mãe no Rocha Faria, no hospital. Bati, desci do carro. Enfim, tive que parar o prejuízo do rapaz. Acabou que nós nos tornamos amigos. Ele precisou buscar o material dele para levar no lanterneiro, coisa e tal. E ele viu. Mais uma vez eu te falo que não existe coincidência. Existem sinais para que você perceba, você precisa estar sensível para você entender que você está no caminho certo. E ele viu a obra, ainda estava na construção ainda das aulas coletivas, ainda estava tendo aula na varanda. E eu me recordo que ele subiu na escada, ele falou assim, vai ficar muito bom, você vai crescer. Eu posso te falar uma coisa? A gente se conheceu há pouco tempo, eu teria dinheiro para investir em você. Mas Deus não quer isso não. Ele quer ver da força do teu braço, quem vai construir isso aqui sozinho é você. Caraca. Mas na época muito nova, tinha noção. Irmão. E assim, ele foi falando outras coisas assim, que impactavam. Ele falou assim, olha, você vai crescer tanto que quando você olhar para um lado, só vai ver você e Deus. Jesus. Só você e Deus. Você vai encontrar uma dificuldade de encontrar alguém que realmente você possa contar. Nossa. É muito difícil. É uma vida solo, né? É uma vida solo. Como eu disse, hoje
eu tenho pessoas Sim. que me dão esse suporte. Uma base. No início, a única pessoa mesmo que acreditou em mim foi a minha mãe. Mas assim, foi um caminho de deserto. Ela acreditou em mim, mas ela não pôde percorrer o caminho por mim. Sim. Entendeu? O crescimento era meu, o alvo era meu. Eu não podia dar aula por você. Exatamente. Sim. E, enfim. Ali onde? Nossa, eu tô até desmarcada, cara. Eu esqueci o nome. Que história você tava contando do rapaz que bateu no carro e foi lá Isso, lá na Ah, academia. Exatamente. Que tu acredita que ele se encontrou comigo há pouco tempo pelo Instagram? Ele me achou. E só que eu não gravei o texto que ele mandou, ele falando que, nossa, que ele lembra dessas palavras, algo que também ficou muito marcante. Ele falou assim, ele tinha 14 anos quando ele saiu de casa, foi expulso de casa. E ele foi morar num lugar onde ele arrumou um emprego, que era para trabalhar autopeças. E ali ele aprendeu tudo, inclusive ele era dono de autopeças. Ele aprendeu tudo ali com o rapaz. E ele morava lá. Ele trabalhava e morava, porque ele não tinha onde morar. E ele falou assim pra mim, Tayane, chegou um momento na minha vida que imagina o Maracanã. Maracanã cabe muitas pessoas, não cabe? Eu falei, lógico, eu sei, cabe. Aí ele falou assim, nem o Maracanã convertia na família. Caraca. Ele falou que se viu sozinho. Hoje eu acredito muito que até o deserto, você se vê nos momentos sozinho, ele é necessário para o teu crescimento. Porque o empreendedor ele precisa ouvir a própria voz. Ele não pode escutar outras vozes, porque, como eu já disse, quem está vendo a casa pronta é você, a visão é tua. Deus deu para você, não deu para o outro. Eu queria ver a academia, eu queria que todos vissem o que eu ia construir. Mas os outros não conseguiam ver, achavam que eu era louca. Mas eu sentia que ia acontecer. Sim. Então, eu acho que coragem, você ter um gerenciamento emocional, porque aí quando as porradas vier, porque vai ser porrada. Pronto. Tu vai ser mesmo esmagado. Eu já fui esmagada. Mas tu vai sair dali ileso. Vai ser pressionado, sai assim ileso. E eu escuto muito assim de empreendedores, tem dia que você prefere, é tão difícil que você fala assim, cara, entrego tudo, não quero mais, mas aí você vai pro banheiro, chora, sofre, depois volta, meu irmão, de novo. Exatamente. E a última coisa que eu acho que a pessoa precisa ter nessa fonte aqui, né, deixar jorrar, é a humildade. Perfeito. A humildade, ela vai te levar, e todos esses caminhos, a coragem, a gestão emocional, ela vai fazer você entender da onde você veio, aonde você quer chegar, mas sem esquecer das suas origens, porque a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Exatamente. Você não precisa ser apegado àquele lugar. Sim, eu entendi. Mas você precisa refletir. Eu vim de baixo. Eu estou aqui. Mas quem me colocou lá foi a minha origem lá embaixo. Quando eu estava lá embaixo. Foi ela que me expulsou de lá e me colocou aqui em cima. Eu vejo a minha trajetória como se eu estivesse subindo uma escada. Sim. E eu subi. E eu fui subindo cada etapa. A minha vontade era realmente já de dar um salto e passar por todos os degraus. Mas eu não podia. Porque hoje eu entendo que se eu subisse com pressa, o que ia acontecer? Eu ia me cansar muito rápido, eu poderia até chegar lá em cima. Mas eu ia me cansar muito rápido e eu ia descer também muito rápido. E eu não ia ter forças para levantar. Porque iniciar é difícil. É muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Sim. Olha, Joelo, pelo amor de Deus. Cara, que história inspiradora. De verdade, assim. Não tô falando isso com esse cara aqui, não, cara. Assim, todo mundo que tá assistindo esse programa, pelo amor de Deus, cara. Assim, eu acho que eu precisava que você tivesse vindo aqui hoje, cara. Que história, tipo assim. Cara, uma história de coragem, diante de um lugar, de um país onde a gente não tem incentivo nenhum pra treinar. Exatamente. A gente vem de uma escola onde ninguém ensina nada pra gente. Uma área que é uma área extremamente concorrida, sabe? Uma área onde existem vários fatores que eu imagino, tipo assim, as pessoas, a gente tem um pensamento errado sobre educação física. Não é só estética. A estética é Não, bom, a mas essa de lead, essa hoje interfere em todo o seu
comportamento, a sua capacidade de raciocínio rápido, a sua, sabe, tipo assim, capacidade de fazer um monte de coisa, de evoluir, Muito. entendeu? Tipo, A prática de atividade física, ela me deu muita força. sim. Eu falo, as pessoas perguntam, como você consegue treinar tanto? Eu sou não é louca mesmo, eu sou viciada. Eu queria realmente ter o poder de dar, assim, 10%, um pouquinho, 5%, algum por cento da força, desse gosto, esse amor que eu tenho pela educação física para as pessoas, entendeu? Mas, enfim, é de mim. Mas eu tenho certeza que transmite, com certeza. Então eu dou minha aula, Storm Dance, que é uma aula porreta. Depois eu vou pro crossfit e faço. Depois eu vou pra musculação. E ali é algo tão bom porque eu vivencio o que os meus alunos vivem. Eu consigo sentir na pele o que eles sentem. E aí também aí vai o lado empresário. Eu observo também o que tá faltando. Que aí eu posso conversar com os professores para melhorar. Sim. E ainda extravaso a minha mente. Eu sou feliz pra caraca no que eu faço. Que legal, cara. Olha, Eu sou muito feliz. que legal. Duas coisas que eu quero te perguntar. Primeiro, quando eu posso ir lá fazer uma aula? É a Qual o meu minha tempo? primeira dúvida. E eu quero te perguntar os próximos passos da Tomás. Porque, tipo assim, você tá no seu bairro, na sua região. E o futuro? Pelo amor de Deus, vai pra Jacarepaguá? Quais são os próximos passos? O próximo passo, com certeza, é a expansão. Não tem um dia sequer que eu não pense, que eu não sonhe, que eu não vibre, que eu peça para Deus me ajudar a fazer essa expansão. E quando ajudar é abrir a mente. Abrir a mente, exatamente. Eu já entreguei e eu acredito que vai acontecer. Vai acontecer. Eu tenho me empenhado, meu marido tem se empenhado junto comigo, as pessoas que trabalham comigo também têm se empenhado. A gente já está fazendo. Eu sempre falo para eles o seguinte: eu comecei muito no humilde, mas isso não quer dizer que eu não possa buscar o extraordinário, eu não posso botar uma academia foda. Sim. Então, algumas. Exatamente. Mas eu falo isso, quando eu tô falando isso, não é da boca pra fora, é porque de verdade, assim, eu acredito muito que o expandir, tipo assim, a Thay, eu gostaria que fosse no meu bairro, porque eu gostaria de fazer parte dessa comunidade. Energia. E Entendeu? assim, é uma coisa que é além do dinheiro. Porque você os fala assim, se você me perguntar assim, Caíne, você tá feliz? Eu já estou feliz. Você tá entendendo? Eu já realizei o meu sonho, eu tenho minha academia. Eu poderia melhorar ela do tamanho que ela tá, botar os equipamentos, mas sabe quando você entende que você tem um sonho? Tudo bem, você chegou aqui até aqui, mas existe um sonho muito maior pra tua vida? Sim. É assim que eu me sinto. Eu sinto que tem algo ainda pra eu viver muito maior. E eu quero trazer essa qualidade pros meus alunos, pro bairro. Eu acho que eles merecem. Sim. E eu tenho vivido, tenho estudado, tenho buscado força, trabalhado bastante para adquirir esse resultado, mais essa vitória, mais essa conquista. Perfeito, perfeito. Qual é o bairro que fica a academia? É no Mendanha, Campo Grande. Mendanha, Campo Grande. Isso. Por favor, fala o Instagram para quem é de Campo Grande e não conhece ainda, qual é o Instagram? É academia, Tomás Fit. Academia, _, Tomás Isso, Fit. Tomás Fit. Isso aí. Perfeito. Olha, Thay, obrigado de verdade, cara. Obrigado pelo tempo que ter vindo aqui. Obrigado por todas as palavras que você falou, cara. Tipo assim, eu tenho certeza que quem tá em casa foi tocado em algum momento pela sua história e, cara, e pode ter dado gás a muitas pessoas que estão escutando a gente, entendeu? Gás pra mudar de vida, porque tudo que você falou tem a ver com mudar de vida, tem a ver com levantar cedo e buscar algo melhor, buscar uma saúde melhor pra você, Sim. tem a ver com empreender. Às vezes a gente tem medo de arriscar, de trocar de área como você fez. Exatamente. Obrigado mesmo por isso, cara. De Eu que verdade. agradeço, fico muito feliz de estar aqui, de poder contar minha história. E a minha intenção é justamente essa: motivar outras pessoas, impulsionar, tirar o medo, destravar. Porque eu acredito que todo mundo, todo ser humano, ele não veio a essa vida a passeio. Todo mundo tem algo a cumprir. E a gente precisa de coragem, gerenciamento emocional, humildade e vai-te embora. É isso. É isso. Olha, obrigado mesmo, obrigado. Vou marcar um dia, vou lá e vou colocar no stories que tô lá pra confirmar que estive lá. Quero só ver. Perfeito, obrigado pelo carinho mais uma vez. Você que assistiu essa aula aí de empreendedorismo, essa aula de força, se gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, segue lá Tomás Fit. Se for de Campo Grande, pode ir lá, por favor, procurar a Thay, que você vai ser muito bem atendido. Perfeito? Então até o próximo Vitrine Empresarial. Tchau, tchau.